Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre um livro que eu adorei, que também faz parte da literatura brasileira, que está me surpreendendo muito pelo lado bom, porque é um livro que eu tenho a impressão de ter tentado ler quando eu tinha uns 13, 14 anos, mas que eu não consegui. Mas depois que eu li ele agora, recentemente, eu pensei que não deve ser isso, não é possível, porque o livro é muito gostoso de ler, tem uma linguagem simples, é assim, gostosa mesmo, sabe? Então, não tenho certeza. Mas eu tinha a impressão que era um livro mais complicado, mais, não sei, mais difícil mesmo, sabe? Enfim, o livro é o 15 da Raquel de Queiroz. Ele é o livro de estreia da autora e eu não sei porque eu nunca li nada dela antes, quer dizer, eu devia ter lido todos os livros dela, porque quando eu vi na biblioteca, assim, quando eu tinha 13, 14, eu tava procurando um livro de literatura brasileira, né, na prateleira de literatura brasileira, e só tinha autores, homens. E a Raquel de Queiroz estava lá no meio. Eu pensei, uau, tem uma mulher aí. E ela realmente escreveu em uma época que as mulheres não eram, não se destacavam na literatura, não escreviam sobre isso, né? O romance dela é como um romance social. Eu não sei se encaixa nessa questão, mas e existem várias críticas, enfim, poemas para a autora no começo dessa edição. E uma dessas pessoas, o crítico Augusto Frederico Schmidt, ele diz que depois de ler o livro dela, ele não tinha certeza se realmente era uma mulher que escreveu e ainda mais uma menina tão jovem, que ela tinha 19 anos na época, né? Então ele achava que ela estava mentindo a idade. Primeiro ele achava que ela estava mentindo, digamos assim, que esse Raquel de Queiroz, na verdade, era um pseudônimo, estava escondendo outra pessoa, coisa assim. Depois ele achava que ela não tinha 19 anos mesmo. Então, eu acredito que foi uma grande surpresa na época, uma menina, né, escrever um livro tão bem feito e que foi tão bem aceito também pela crítica, né? Bom, então a história do livro vai se passar principalmente entre três personagens, assim, três núcleos, não sei, que são interligados, que é o Vicente, a Conceição e o Chico Bento. Então o Vicente, ele é filho de um dono de terra no sertão e o irmão dele o irmão dele estuda, enfim, e não mora no sertão, ele foi para a capital e, enfim, estudar, aquela coisa. E o Vicente resolveu ficar nas terras, ele gosta disso, ele gosta de cuidar dos animais e ficar lá no sertão. As irmãs dele também moram com ele, não tenho certeza se a mãe dele mora ali, o pai dele, mas o foco principal da história é o Vicente. Também vai ter a Conceição, que é uma professora e que a mãe dela mora, aliás, a avó dela mora no sítio, no sertão. É, eles são, a avó dela, digamos assim, são compadres, chegados da família do Vicente, né? E a Conceição, no começo da história, ela tá no sertão visitando a avó dela e tentando convencer a avó dela a ir com ela pra capital, porque é onde ela dá aula e onde ela tá a maior parte do tempo, né? Ela foi pro sertão passar férias. Entre ela e o Vicente tem um tiquinho assim de romance. É um romance mais discreto, que nenhum dos dois tem coragem de falar, até pela diferença entre os dois, né? Que o Vicente ele é mais o sertanejo mesmo, e a Conceição, professora, estudada, uma dama, né? Então
sempre existe essa coisa, eles não conseguem expressar esse sentimento um para o outro. E tem também a família do Chico Bento, que ele é um peão da... Ai, agora eu não vou lembrar, mas é de um sítio vizinho do sítio do Vicente, mas que a patroa resolve soltar os bois e despedir os vaqueiros, enfim, desiste do sítio porque não tá mais conseguindo, não tem mais água para os animais, né? Não tem o que comer porque sempre você tem que comprar, não tem pasto, não tem água para o pasto, não tem comida, não tem água para os animais, então ela solta os animais para sorte e os vaqueiros também para sorte, porque não tem mais o que eles fazerem lá. E a família do Chico Bento resolve então ir para Manaus, se eu não me engano. Eles vão, eles querem ir para o norte, mas eles não têm dinheiro para comprar uma passagem, então eles vão indo a pé. E eles têm, acho que 4 filhos e um bebê, alguma coisa assim. E vão todos, né? E, enfim. O que eu gostei no livro, só de contar para vocês que tem todas essas histórias, a gente vê, por exemplo, o tamanho desse livro. Essa minha edição, por exemplo, tem 138 páginas. É aquelas letrinhas tipo máquina de escrever. Então, assim, não é muito pequena, tem uma margenzinha legal e tem 28 páginas de críticas e poemas e ilustrações antes de começar a história. Quer dizer, o livro tem, a história mesmo tem um pouco mais de 100 páginas. E você pensar que ela trabalha bem todos esses personagens é incrível. E ela te mostra a crueldade dessa seca e a visão de cada um de uma maneira tão limpa que você entra na história sem querer e você não chega a tomar partido de uma coisa ou outra, você simplesmente entende que aquilo está acontecendo para aqueles personagens e isso influencia a vida de todos de alguma maneira. Enfim, eu gostei bastante e recomendo muito, até para quem tentou ler talvez algum outro livro que fala sobre a seca e achou complicado ou achou demorado, entediante, não sei. Eu achei esse livro aqui maravilhoso. Ele é curto, mas é fantástico. Eu queria falar para vocês do começo de algumas críticas que eu achei alguns trechos interessantes que eles expressaram bem o que eu achei da história. A primeira crítica do Augusto Frederico Schmidt, então ele vai falar sobre essa linguagem simples, direta e natural, que quer dizer, ela não sobra nada na narração dela. Ela fala o que é necessário. A paisagem, a descrição da paisagem dos personagens, só o que é necessário. Então, uma história bem enxuta, sabe? E fica incrível. E daí esse que fala da... Ele acha que ela é um homem, que ela é mais velha, enfim. É bem interessante. Eu vou ler um trecho da crítica dele. Assim, não há nenhum sentimentalismo na escritora Dioquinze. Constata ela apenas a realidade, sem procurar concluir coisa nenhuma, de uma singela frescura que não pode deixar de comover ao leitor. Não reclama nenhuma providência contra a seca, pois seu livro nada tem de caráter panfletário. Não amaldiçoa a terra, não força sentimento de piedade com invectivas violentas, nem com lamentações pungentes. Algumas cenas se recortam ao vivo na tragédia infinita das terras calcinadas, das terras abandonadas.
O retirante é como uma árvore da estrada estorricada. Por mais que se descreva a epopeia do homem expulso pela própria terra, terra madrasta, ainda e sempre há coisa nova a se dizer. Enfim, eu gostei bastante da análise dele, mas essa parte que eu queria destacar. Tem uma outra análise do Adolfo Casais Monteiro, que ele também tem alguns pedaços interessantes. Ele fala da importância da Conceição, que é a professora que liga os dois mundos, né? É ela que dá autenticidade a cada um dos mundos e tornando-os próximos, evitando o perigo do romance social com a sabida divisão entre bons pobres e maus ricos. Nos faz sentir, num plano muito superior, a igual inevitabilidade do drama sob ambas as suas faces. O 15 é uma obra profundamente amarga. Bastaria a odisseia da família de Chico Bento para marcar o romance com as cores negras da desgraça. Mas elas não se limitam ao calvário dos retirantes, nem às páginas extraordinárias em que a terra e os homens parecem confundir-se na mesma visão de esterilidade e irremediável miséria. Não é menos autêntico o drama da comunicação impossível entre Conceição e Vicente, a muralha que se vai erguendo entre ambos à medida que ela vai entendendo o que sente. Vai dando forma de compreensão à infinita miséria que a rodeia, e que é um drama sem situações dramáticas, sem que sequer Vicente seja o proprietário mau, pelo contrário. Por via do que o mesmo irremediável acaba afinal por definir o plano dos sentimentos e o plano dos acontecimentos, mostrando a vida e a natureza dominadas pela mesma inflexível lei. Enfim, espero que eu tenha despertado em vocês a vontade de ler esse livro. Entrou para os meus favoritos também. Eu tô dando sorte de ler muitos livros bons e alguns curtos, né? Assim, não demorou nada para ler e eles são ótimos. Eles têm uma carga muito grande, apesar de serem tão pequenininhos. Adorei! Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e é isso. Obrigada por assistir, comente ali embaixo se você já leu, o que você acha.